Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista Jesus Cristo Voltará, da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, que está tratando sobre a escatologia pentecostal. E hoje vamos falar sobre um tema sensacional que desperta curiosidade, que desperta especulação. Lição de número 7, o Anticristo. Tópico 1, quem é o Anticristo? Tópico 2, a Trindade Satânica. E tópico 3, o governo do Anticristo. Vamos falar hoje sobre esse personagem importante na escatologia bíblica. Então, é muito bom ter você aqui conosco, uma bênção em mais uma lição de escatologia pentecostal. Nós temos sido muito edificados aqui, muitas dúvidas estão sendo tiradas e eu tenho a certeza que o nosso conhecimento está aumentando sobre este assunto tão importante e tão hoje urgente, porque nós de fato vivemos os dias do fim, como nós falamos na lição de número 2, quando falamos a respeito dos sinais da vinda do nosso Senhor Jesus em poder e grande glória. Então, você já é inscrito em nosso canal? Já deixa aí um like abençoado, um comentário, já envia esse link aí para outras pessoas também nos seguirem, se inscreverem em nosso canal e serem abençoados por essa lição. Ainda não é inscrito no canal? Por favor, se inscreva. Ative as notificações e nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Não esqueça que nós temos aqui um compromisso, o compromisso de facilitar o ensino das Escrituras para que cada vez você consiga se envolver mais com a palavra de Deus, com isso amar mais a palavra de Deus, conhecer a Deus e sem dúvida servir ao Senhor de todo o coração. Vamos estudar? O texto do dia está em 1 João capítulo 2, versículo de número 18, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A síntese da lição de hoje é: com o aparecimento do anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. A leitura bíblica da lição de hoje está em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, dos versículos 1 até o 12. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por escrito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo de número 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Paulo era alguém que se preocupava em falar de escatologia, da volta do nosso Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre isso. Vamos orar?
Pai, obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado pela vida e pelo privilégio de estarmos aqui na internet aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Ilumina a nossa mente, Senhor, abre o nosso entendimento para que nós venhamos facilitar aqui o entendimento desse ensino da escatologia pentecostal. Algo que precisamos aprender, algo que precisamos conhecer, algo que precisamos ensinar. Abençoe esse irmão e essa irmã que estão conosco, Senhor. Continua trabalhando na mente e no coração deles, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar que para abençoar a tua vida, como de costume, disponibilizamos os slides que nós projetamos aqui em nossa aula, tanto na versão em PowerPoint quanto na versão em PDF, para você utilizar na tua escola bíblica, na tua classe de grupo pequeno, no teu discipulado pessoal. Não sei como você vai usar, o importante é que você seja bênção para alguém. Para baixar os arquivos, basta então ir na descrição deste vídeo e nós temos ali 2 links para que você seja abençoado. Estamos falando de escatologia, estamos falando do estudo das coisas do fim. Ora, se nós estamos falando dos dias finais desta terra, nós precisamos sempre lembrar de passagens específicas, passagens que falam a respeito dos dias finais. E aí não podemos deixar de fora o livro de Apocalipse, e em especial aqui Apocalipse capítulo de número 13, vai falar sobre esse personagem tão importante, a besta que sairá do mar, o anticristo, citado por João nas suas epístolas, e esse espírito do anticristo que já atua em nosso meio, conforme o apóstolo já deixou escrito desde a época do seu ministério. Só que além do Apocalipse, além da epístola de João, precisamos fazer um paralelo ali com as 70 semanas escatológicas de Daniel. Não esqueça disso, nós explicamos na aula anterior e caso você ainda não tenha assistido, vai lá, assiste primeiro a lição de número 6, falando sobre a grande tribulação e essa questão das 70 semanas de Daniel. Além disso, como nós lemos em nosso texto bíblico do dia, nós percebemos que Paulo falava incansavelmente a respeito da volta do Senhor. E Paulo então alertou aos seus irmãos lá de Tessalônica que a volta do Senhor em poder e grande glória não aconteceria sem que antes fosse revelado ao mundo o anticristo, o filho da perdição. Mas a coisa boa, a coisa sensacional é que nós já sabemos o final da história. O anticristo será derrotado por Jesus e lançado juntamente com o falso profeta no lago de fogo. O Senhor é aquele que já venceu. Está consumado. A obra da cruz do Calvário é a vitória plena do Senhor. Os acontecimentos terão que percorrer o decurso da história, mas a vitória já é do nosso Senhor. Vamos então mergulhar nessa lição abençoada? Tópico de número 1. Quem é o anticristo? Subtópico 1. A encarnação do mal. Pense uma pergunta que muita gente faz. Pastor, quem é o anticristo? Pastor, será que Hitler? Pastor, será que o Papa? Pastor, será que os líderes ali da União Europeia? Pastor, será que o presidente da ONU? Será que é esse o anticristo? O anticristo já está entre nós. E aqui nós precisamos lembrar de um princípio da hermenêutica bíblica. Aquilo que a Bíblia não traz, aquilo que a Bíblia não explica, aquilo que a Bíblia não faz questão de detalhar, é porque Deus, no seu próprio tempo, revelará a cada um de nós. O que a Bíblia traz para nós? O fato que a Bíblia traz por Daniel, capítulo de número 9, Apocalipse, capítulo de número 13, 1 Tessalonicenses, que fala da volta do Senhor, 2 Tessalonicenses, que explica de maneira mais pormenorizada essa questão da volta do Senhor, fala que será alguém de influência mundial, fala que será um líder político que terá um alcance global e que enganará a muitos sob as ordens de Satanás. Este será o anticristo, aquele que se voltará contra tudo que diz respeito a Deus. Mas antes de mais nada, ele será alguém que trará soluções para os problemas imediatos aqui da terra.
Nós precisamos entender uma coisa: o maior problema da humanidade sempre será o pecado, e o pecado terá como consequência a condenação eterna. No entanto, nós temos vários outros problemas mundiais, doenças, pobreza, desigualdade social, coisas que o ser humano está totalmente preocupado nos dias de hoje, quando deveria estar mais preocupado é onde irá passar a eternidade. Esse líder satânico influenciará os que habitam na terra de tal maneira que será adorado como um Deus. Não esqueça disso. Adorado como um Deus. E aqui já quero pedir que você registre isso, porque não existe adoração involuntária. O anticristo será adorado como um Deus. Volta aqui para a nossa lição. Apocalipse capítulo número 13, versículo de número 8, diz assim: e adoraram a quem? A besta que saiu do mar. Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui já cabe um parêntese, aqui já cabe uma explicação. No momento em que surgir o anticristo, todos o adorarão, todos se curvarão a ele. Por quê? Quem seria a resistência? A igreja. Só que a igreja não estará mais aqui na terra. A igreja estará na pátria celestial. Lembra? Primeiro haverá o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, estartará no céu e estartará na terra processos que se darão paralelamente. No céu, a igreja estará no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Na terra aparecerá o anticristo. E aí você pergunta: pastor, mas Israel também vai se curvar ao anticristo? Na verdade, Israel será enganado. Israel fará um acordo com o anticristo, achando que esse anticristo seria o Messias que eles esperam até hoje. No entanto, nós sabemos que o Messias prometido na palavra de Gênesis a Apocalipse é Jesus Cristo. Ele já veio à terra, já morreu, ressuscitou e em breve voltará. O termo anticristo só aparece nas cartas de João, 1 João 2, 18 e 22, 4, 3, 2 João, capítulo de número 7. E aqui é importante fazer uma ressalva. Muitos afirmam categoricamente que o anticristo será um homem, mas nós precisamos entender que escatologia é algo complexo. Escatologia é algo que, na verdade, tem vários entendimentos e várias correntes. Há quem defenda que o anticristo seria um sistema global, um sistema dominador. É lógico, haverá um líder, haverá um capitão, mas algo que será de abrangência mundial. O importante é você saber que a igreja não estará aqui. Quem ficar aqui vai se render a esse domínio mundial e adorará a esse anticristo como um verdadeiro Deus. É importante ressaltar e lembrar aqui que Daniel deixa claro que na última semana escatológica, e nós já vamos recordar daqui a pouquinho o que é isso, haverá um pacto entre o anticristo e Israel, e Israel será traído. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Daniel 9:27, ou seja, aqui tem a ver com a questão espiritual, com a questão da adoração. O anticristo chegará o momento que romperá com tudo o que se voltará à adoração a Deus e invocará para si próprio a adoração, inclusive com a personificação da adoração, que é o Templo de Jerusalém, que haverá de ser reconstruído um dia. E aqui quero trazer para você mais uma vez aquele nosso mapinha para nós lembrarmos como contar as 70 semanas de Daniel. Primeiro, são semanas de 7 anos e não de 7 dias. As 70 semanas são divididas em 3 blocos. Primeiro bloco, 7 semanas de 7 anos da expedição do decreto para restaurar e edificar Jerusalém até a sua conclusão. Daí foram 49 anos. E aqui quero lembrar de que momento nós estamos falando.
quando Israel foi invadido pela Babilônia, o templo foi destruído, Jerusalém foi assolada, Jerusalém foi realmente muito danificada naquele momento. Houve o cativeiro babilônico. Após o cativeiro babilônico, nós tivemos a autorização por decreto para a reconstrução de Jerusalém. Nesse momento, inicia a contagem do primeiro bloco das 70 semanas escatológicas de Daniel. Segundo bloco, 72 semanas de 7 anos, da restauração de Jerusalém até a morte de Jesus na cruz do Calvário, 434 anos. E aqui perfazendo Daniel capítulo 9, versículo de número 26. Além disso, você precisa lembrar que com a morte do Messias, Deus fez o relógio escatológico parar, começando a dispensação da graça. Ou seja, nós temos 434 anos mais 49 anos. No entanto, ainda restará 7 anos, a última semana das 70 semanas de Daniel. Só que esse período será reservado para o momento final, para o momento escatológico. Vivemos então um hiato nesse relógio de Israel. Nós vivemos o período da graça, o período da igreja, o período em que nós estamos aqui com a missão de pregar as boas novas de Jesus. Deus está avisando, Deus está bradando para toda a terra por meio da igreja, dizendo: é necessário haver arrependimento e fé em Cristo Jesus. O juízo é iminente, o Senhor vem e julgará toda a terra. Vamos então para o nosso mapinha da escatologia pentecostal. Não esqueça, primeira vinda do Senhor, João capítulo 1, versículo 14. Jesus morre na cruz do Calvário. Nós temos a era da igreja, a era atual. Então virá o arrebatamento da igreja repentinamente, no abrir e fechar de olhos. No céu, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Aqui na terra, o reinado do anticristo. Na primeira metade dessa última semana escatológica de Daniel, ou seja, 3 anos e meio, nós temos um acordo do anticristo com todas as nações, incluindo Israel. 3 anos e meio finais, então, desses 7 anos, Israel romperá com o anticristo porque descobrirá a sua verdadeira face. Saberá que ele não era aquele Messias prometido e então sofrerá grande perseguição. Durante esses 3 anos e meio que se sucederão, será o período da grande tribulação que nós falamos na lição passada. No final da grande tribulação, Israel se rende à fé em Jesus. Reconhece que ele é o Messias, clama por socorro e o Senhor virá em poder e grande glória com a sua igreja para completar o grande plano. E então derrotará o anticristo e o falso profeta. Eles serão jogados no lago de fogo, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo de número 20. Subtópico número 2, um homem que tentará usurpar o lugar de Deus. Ora, isso precisa ser evidente. Haverá um contexto de domínio político, mas haverá um contexto também de domínio espiritual, de domínio religioso. O anticristo trará soluções e chegará o momento que ele será adorado como um verdadeiro Deus. Não esqueça disso. Há a necessidade de haver adoração ao anticristo, e a adoração não é involuntária. Subtópico número 3, um homem que enganará os que habitam na terra. Ora, nós já falamos aqui, Satanás é o pai da mentira e vai usar de mentira e engano com esse anticristo que convencerá todo mundo que ele é a resposta das necessidades mundiais. Queridos, eu não sei se você reflete sobre isso, mas eu reflito muito. Cada vez mais é fácil nós termos um domínio mundial. Cada vez mais é fácil alguém dominar toda a humanidade. Perceba, por exemplo, esse contexto que nós tivemos de pandemia. Imagine que alguém, nesse contexto de pandemia mundial, surgisse com uma solução definitiva para essa pandemia. Será que o mundo todo não daria credibilidade a essa pessoa? Será que o mundo todo não veria essa pessoa como uma possível divindade? Precisamos refletir, porque cada vez mais pelos meios de comunicação nós temos facilidade nas comunicações e é possível atingir de maneira global
as mentes e os corações. E é isso que o anticristo vai fazer na última semana de Daniel, na semana escatológica decisiva, após o arrebatamento da igreja e o período tribulacional aqui na terra. Pense comigo, por que os que habitam na terra serão enganados pelo anticristo, já que existem tantas profecias avisando a respeito da sua pessoa? Um ponto importante. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. A cegueira espiritual produz reações inacreditáveis. De fato é isso. As pessoas estão querendo ouvir algo que vem massagear o seu ego, que vem ao encontro do desejo mais íntimo das suas almas. Então, de fato, o anticristo terá esse domínio do intelecto, esse domínio da religiosidade e o domínio das ações. Nós veremos um pouco isso já já nos demais tópicos. Tópico de número 2, a trindade satânica. Subtópico 1, o dragão. Queridos, nós precisamos lembrar que Satanás é um imitador, Satanás é um enganador. Da mesma maneira que nós temos a trindade divina, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Satanás vai se revelar nos últimos dias por meio de uma trindade, formada por Satanás, o dragão de Apocalipse, capítulo de número 13, formada também pelo anticristo, a besta que sairá do mar, e pelo falso profeta, a besta que sairá da terra. Aqui nós precisamos ter uma consciência muito clara a respeito da hermenêutica bíblica. O livro de Apocalipse é um livro escatológico, é um livro que traz profecias para acontecimentos que estariam então se cumprindo ao longo da história e também de coisas que serão para os últimos dias. E aqui nós temos muita questão das visões, uma linguagem alegórica, uma linguagem metafórica. Nós precisamos entender de quem se está falando ali naquele momento. Por exemplo, muita gente confunde Apocalipse capítulo 6, que tem lá o cavaleiro branco, dizendo que seria Jesus, dizendo que seria então o Senhor que viria julgar. Não, ali ainda não é isso. Ali são os selos do juízo de Deus. O cavaleiro ali do capítulo de número 6, o cavaleiro branco, ele vai dar início a um período de grandes privações, de morte, de doença. Então ele, na verdade, é o start de tudo aquilo. Não poderia então ser o Senhor Jesus voltando em poder e grande glória, porque quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória, vai ser para destruir o anticristo e o falso profeta, libertar Israel e julgar toda a humanidade. Então nós percebemos o que? Quando é que Jesus de fato aparece em Apocalipse? Apocalipse capítulo de número 19. É aquele que vem com uma inscrição muito clara, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí sim é o nosso Senhor vindo em poder e grande glória. Apocalipse número 13 vai primeiramente falar a respeito do dragão. E da mesma maneira nós precisamos entender a linguagem simbólica. Quem é esse dragão? Dragão representa, personifica Satanás. Em Apocalipse 20, versículo 2, a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Olha só, ele prendeu o dragão. Quem prendeu? O cavaleiro vencedor do Apocalipse 19, o nosso Senhor Jesus. Capítulo 20, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é quem? O diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Para nós que somos da escatologia pentecostal e acreditamos na literalidade do milênio, o que nós estamos entendendo aqui? Jesus volta em poder e grande glória. Ele vai instaurar aqui na terra um governo milenar, um governo por 1000 anos. Nesse período, Satanás não terá atuação aqui na terra. Ele estará preso por 1000 anos. Ao final desses 1000 anos é que nós teremos então o ponto final dessa história, mas isso é assunto para uma próxima lição. Então fica aí que nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. No entanto, é importante lembrar que Satanás já tem uma atuação. Dessa trindade satânica dos últimos dias, o personagem que já atua em nosso meio é Satanás. E nós precisamos
todos os dias lutar contra Satanás, as suas ciladas, as suas armadilhas, assim como a palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. O que importa é que Jesus voltará, Satanás será aprisionado e os demais componentes da Trindade serão lançados no lago de fogo. Subtópico número 2, o anticristo. Segundo a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, o anticristo aparece nas escrituras com vários títulos. E é verdade, vamos ver? O homem do pecado, o filho da perdição, em 2 Tessalonicenses, capítulo número 2. O iníquo, também capítulo número 2. Um pequeno chifre, Daniel, capítulo 7, versículo 8. O príncipe que há de vir, Daniel 9, 26. O rei que fará conforme a sua vontade, Daniel, capítulo 11, versículo 36. É importante nós percebermos que esse líder mundial, o anticristo, terá grande influência política envolvendo as questões econômicas e de poder. É uma dominação global de fato. E como falei anteriormente, nós caminhamos facilmente para isso. É muito mais fácil hoje, no século 21, nós percebermos isso como uma realidade do que há 30, 40 anos aí para trás. As pessoas sequer pensariam de que forma todo olho veria, de que forma esse alcance seria mundial, esse alcance seria global. E hoje nós percebemos o quão claramente isso é perceptível por nós. E aí paira algumas perguntas, não é? Pastor, mas de onde virá o anticristo? Quem será o anticristo? De que maneira nós precisamos entender isso? Bem, tudo está relacionado. Você lembra da visão de Nabucodonosor, que Daniel deu significado à interpretação? Perceba que as partes da estátua eram formadas por vários materiais. Os pés, no entanto, eram uma composição de materiais que representavam o último governo humano. Primeira coisa que a escatologia pentecostal entende, que essa liderança mundial dos últimos dias será um congraçamento entre nações, será uma aliança feita entre nações que elegerá um líder maior, que, como volto a falar, há pessoas, inclusive, que entendem ser um sistema dominador mundial. Essas nações, então, se sujeitariam a esse sistema mundial, que, obviamente, teria um líder mundial, que é o anticristo. E aí as pessoas perguntam, mas de onde vem o anticristo? Será esse anticristo um judeu? Porque só um judeu para enganar outro judeu. Afinal, eles esperam o Messias vindo daquela região. Será então que seria um muçulmano? Será então que seria o Papa? Várias pessoas ficam falando a respeito disso. Mas nós só podemos dizer aquilo que está na Bíblia. Quando nós lemos Daniel capítulo 9, versículo de número 26, vai falar daquele segundo bloco ali das 70 semanas de Daniel, que vai da restauração de Jerusalém até a morte de Jesus. Como diz Daniel 9, 26, depois das 62 semanas, o ungido será morto. Quem? O Messias, Jesus, foi morto na cruz do Calvário. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos. Isso aconteceu quando? Em 70 depois de Cristo. Jerusalém foi sitiada, invadida, destruída e o templo também foi destruído. Aí olha o que fala Daniel 9:26. Continua assim: a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas, ou seja, a partir da morte de Jesus. Houve a destruição de Jerusalém, do templo. E aí, o que Daniel vai falar? Para a última semana, que ainda não aconteceu, o líder virá daquele povo que destruiu Jerusalém. É isso que está em Daniel 9:26. Quem destruiu Jerusalém? Foi o Império Romano. E aí nós temos várias especulações com relação a isso. Vamos lá. Se nós pensarmos que é exclusivamente o povo romano, então o anticristo viria de Roma, da Itália. Outra coisa, as pessoas entendem também o seguinte, outra possível especulação. O Império Romano era composto
por diversos povos. Então, na verdade, a origem do anticristo seria alguém da Europa. Qualquer povo da Europa, porque o exército romano era formado por soldados europeus. Então, essas são especulações possíveis a partir da interpretação de Daniel capítulo 9, versículo 26. Por exemplo, o nosso querido saudoso pastor Antônio Gilberto, um ilustre teólogo da CPAD e das Assembleias de Deus, ele afirmava que o anticristo viria, então, da área do antigo Império Romano. Então são coisas que nós precisamos compreender, mas acredite, quando ele chegar, haverá uma marcação precisa. Nós não precisamos ficar especulando se já chegou, se ainda vai chegar. Precisamos ficar com a palavra de João. João fala o que em suas epístolas? Fala que o espírito do anticristo já está movendo entre nós. E há muitos anticristos, ou seja, pessoas se colocando contra Cristo. Ainda não é a personificação do anticristo que ultrapassará, que sucederá todos esses que estão por aí. Nós vivemos um mundo em que, de fato, é difícil defender a Cristo, é complicado defender princípios cristãos. Nós vivemos uma época de perseguição velada, religiosa, uma perseguição enfática na internet, bloqueios, cancelamentos, se você tiver uma visão mais tradicional e ortodoxa. De fato, o espírito do anticristo está aí, e de uma forma muito importante estão nascendo vários anticristos, até que após o arrebatamento da igreja aparecerá o grande líder mundial, a verdadeira personificação do anticristo. Subtópico número 3, aí nós temos a terceira pessoa da trindade satânica, que é o falso profeta. Apocalipse 13 vem falar que haverá uma besta que surgirá do mar. O entendimento aqui é que é o anticristo. E o segundo é que haverá uma besta que surgirá da terra. E aqui é o falso profeta, que será verdadeiramente o braço direito do anticristo aqui na terra, porque ele terá o empenho religioso. Ele trará sinais, ele fará milagres. O falso profeta será reverenciado como alguém com poderes miraculosos, com poderes de dimensão celestial. No livro do Apocalipse é identificado como a besta que subiu da terra, a qual tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e ele falava como o dragão. E aqui é importante, porque o falso profeta vai atingir a esfera da religiosidade, vai atingir a esfera da espiritualidade, em parceria com o anticristo nessa questão política e mundial. Ou seja, se eu detenho o domínio político, se eu detenho o domínio econômico do mundo e se eu detenho também o poder religioso, nesse momento a tríade satânica sob o domínio do dragão, de Satanás, estão, na verdade, cercando todo mundo, estão enganando todo mundo e estão dominando de fato todas as pessoas aqui na terra. Os milagres do falso profeta, como já disse aqui, serão visíveis. Ele poderá fazer até fogo do céu. Mas uma coisa importante que muita gente costuma viajar, costuma realmente ficar divagando, imaginando inúmeras coisas. E a gente precisa ter muita paciência, muita tranquilidade. A escatologia a gente precisa ter muita parcimônia. A gente precisa realmente acreditar, Jesus vai voltar. Nós temos entendimentos possíveis escatológicos. Eu estou falando do entendimento pentecostal a respeito da escatologia. Mas você já deve ter ouvido falar a respeito da marca da besta, do número da besta, da imagem da besta. E aí é que começam as viagens, aí é que começam as especulações. Quando surgiu o cartão de crédito, as pessoas, tá vendo? Isso aí é a marca da besta. Só vai poder comprar, só vai poder vender quem tem esse cartão. É isso que está acontecendo. Surgiu agora o Pix. Eles botaram ao contrário, né? Pix não é Pix, é chip. E então o chip da compra é a marca da besta. Queridos, calma. Precisa tranquilidade. Quando fala que o falso profeta vai trazer a dominação e é ele que fará para o anticristo essa marcação na mão direita e na testa, nós não estamos falando de algo involuntário, nós não estamos falando em algo
que não está claramente identificável. Primeiro, está atrelado a uma adoração, está atrelado a uma compactuação com o anticristo. Não é algo involuntário. Ah, chegou um cartão de crédito na minha casa e eu já estou com a marca da besta. Não, querido, não é isso. Você vai ter que voluntariamente, você vai ter que racionalmente se render ao governo do anticristo, a adorar o anticristo. E não existe adoração involuntária. Isso aqui já falei várias vezes. Não existe adoração involuntária. Então, haverá de ter uma adoração. Então não espere de fato um chip, um sinal, uma marca na sua testa, até porque a Bíblia também fala daqueles que são marcados com o sangue do Cordeiro. E você não vê a gente passeando por aí com uma marca de sangue na testa ou na mão. Isso tem a ver com domínio espiritual, isso tem a ver com domínio de mente. Quando fala de marca na mão, tem a ver com ações, tem a ver com atitudes. Quando fala de marca na testa, tem a ver com controle de mente, de pensamento. Então serão todos aqueles que, por adorarem o anticristo, se renderem ao governo do anticristo, farão tudo que o anticristo quer que seja feito. Pensarão conforme o anticristo determina que seja pensado e se renderão à adoração, à idolatria, ao anticristo. Então não viaja. Eu lembro que quando era menino, dentro de uma igreja pentecostal, foi proibida a televisão, porque a televisão era a imagem da besta. Meus irmãos, vamos ler Bíblia, vamos estudar para não estarmos falando besteira nos nossos altares e muito menos em nossas salas de aula. Por favor, aqui estamos falando de domínio espiritual, estamos falando de domínio de fato e de um momento que a igreja não estará aqui na terra. Então, meus irmãos, quando surgir aí essa marca, quando surgir essa dominação, nós que somos dispensacionalistas, nós estaremos já lá no céu ao lado do Senhor. Então não viaje na sua imaginação, no mundo de Bob, por favor, volta para a terra. Não é cartão de crédito, não é o Pix, não é a vacina, por favor, tem a ver com adoração, controle de mente e controle de atitudes, tá bom, queridos? Pense comigo, qual o propósito do mal em estabelecer a trindade satânica? Um ponto importante é que, desde o início dos tempos, o mal se tornou quanto mais imitador das coisas de Deus, mas sempre o faz com imperfeição. Talvez seja mais a última das suas tentativas. De fato, Satanás é o pai da mentira, Satanás é o enganador, e será a sua última cartada de enganação. E enganará de fato a todos os moradores aqui na terra, porque a igreja já estará na pátria celestial. Mas ele está com seus dias contados, porque o nosso Jesus retornará vitorioso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de Apocalipse, capítulo de número 19. Tópico de número 3, o governo do anticristo. E aqui, depois de tudo que nós já falamos, basta apenas fazer um breve resumo com esses tópicos. Afinal, tudo que será falado agora, nós já falamos aqui no decorrer dessa lição. Subtópico 1 terá uma abrangência mundial. Portanto, o líder anticristo será governante mundial, dominando línguas, dominando nações e dominando também religiões. Nós viveremos um verdadeiro sincretismo religioso. Subtópico 2 firmará uma aliança com Israel. Logo após o arrebatamento da igreja, surgirá esse líder mundial. Israel então ficará encantado, pensará até que ele é o Messias prometido, que estabelecerá uma aliança com ele. É interessante, não é? Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. De Abraão veio o povo judeu. Os judeus vão estabelecer uma aliança com o anticristo. Ora, não é? Só para sofrimento, porque não reconheceram Jesus como seu Senhor. Subtópico 3, usará de engano. Sempre a arma de Satanás é a mentira e o engano, e dessa vez não será diferente. Afinal, o anticristo será alguém popular, alguém que trará respostas imediatas para problemas que não são imediatos. Será a companhia do falso profeta com sinais miraculosos, e eles juntos serão capazes de dominar a política, a economia e a espiritualidade
aqui nessa terra. Portanto, será um período difícil e após o rompimento de Israel, na metade dos 7 anos, aos 3 anos e meio, haverá uma grande tribulação aqui. Realmente haverá muita morte, desespero, catástrofes como nunca aconteceu. Isso acontecerá, é verdade, mas a igreja já estará na pátria celestial e é isso que nos conforta, querido. Pense comigo, como provavelmente se dará a administração do mundo por um único homem diante da soberania dos países? Ponto importante, é possível que se dê através de blocos de países como, por exemplo, a União Europeia ou de organizações internacionais como a ONU ou ambos. Lembre-se dos pés da estátua de Nabucodonosor, que representam o último governo humano, que seria uma aliança de nações. Então, nesse momento, dessa aliança surgirá o anticristo. Mas ele surgirá para ser derrotado. Os dias dele já estão contados e a vitória será do soberano Senhor, Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Rei, o nosso soberano. Quero concluir com 3 coisas para você guardar em teu coração. O anticristo será uma manifestação do mal. Os seres humanos, que sempre resistiram ao pensamento e ao modo de vida adotados pela noiva do Cordeiro, orgulhosamente cegos e movidos pelo desejo de prosperarem a qualquer custo, aceitarão esse líder diabólico. Assim serão levados à ruína, ao engodo final promovido pelo diabo no último capítulo da história do mundo atual. Realmente será um momento de enganação, mas como falei, nós não estaremos aqui. Mas precisamos conhecer a escatologia, precisamos entender desse fato. O anticristo virá, está na Bíblia, acontecerá esse evento e nós precisamos conhecer para ensinar, ensinar para trazer crescimento espiritual e, sobretudo, temor a Deus. Nós não tememos um Deus que pode destruir, mas nós tememos a morte e o inferno e sabemos que a solução para o mundo é Jesus Cristo. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais essa lição. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar hoje mais uma vez por meio da Tua palavra. Obrigado por abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento. Continua reverberando ao nosso coração para que nós venhamos entender, sermos bons leitores do nosso tempo e saber que o Senhor não tarda para nos arrebatar. O grande dia está breve a chegar e nós queremos estar preparados e por isso dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a você por mais uma lição que você acompanha aqui comigo. Não sai sem deixar aquele like e um comentário abençoado. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Se for possível, manda esse link para alguém. Você conhece alguém que precisa ouvir o que nós falamos aqui? Pede para essa pessoa assistir a aula, já se inscreve também em nosso canal e vamos aumentar a comunidade daqueles que são apaixonados pela palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, os teus sonhos e teus projetos. E não esqueça, ame a palavra de Deus.